29 de abril desse ano, José Aparecido Costa Freire foi reconduzido por unanimidade ao cargo de presidente da FEComércio. Goiano de Corumbá de Goiás, ele apresenta uma vida rica no comércio, dono de livrarias, de papelarias e, nos últimos 5 anos, o dirigente maior da federação, que congrega mais de 20 sindicatos patronais ligados ao varejo, setor que emprega no DF mais de 900 mil pessoas, sendo a principal atividade econômica da capital. Hoje, aqui no GPS Entrevista, nós vamos conversar com José Aparecido e fazer um panorama não só da atividade, mas também do Sistema S, tantas vezes mal falado, mas extremamente importante para empresários e trabalhadores. E essa é parte do seu trabalho, não é, presidente? Após a sua reeleição. Faz primeiro um balanço dos 5 primeiros anos em que o senhor esteve à frente da FEComércio. Bom, nós assumimos a FEComércio, né, passamos 6 meses com a federação e o instituto, e 26 de agosto de 2021 nós assumimos o SESC e o SENAC e começamos eu falo que nós planejamos executando, a gente não tinha um planejamento estratégico, então planejamos executando durante 9 meses no primeiro mandato, depois mais 4 anos, e o sistema foi crescendo e foi trabalhando, fomos trabalhando, as coisas foram acontecendo e muitas vezes as pessoas me perguntam: "Como é que vocês conseguiram, esse crescimento?" Eu falo: "Eu não sei, porque eu fiquei trabalhando todos os dias sem fazer conta, né". Então trabalhamos muito, o Senac hoje faz aí a qualificação de aproximadamente 30 mil pessoas por ano no DF, mais de 7 milhões de hora-aula. O SESC aí com cultura, lazer, esporte. A gente fala com muita alegria quando é que Planaltina imaginaria de ter um show de expressão nacional como Israel e Rodolfo. Braslândia tem um Bruno e Marrone, Ceilândia tem uma Joelma, Gama ter Raimundo, Setor Comercial Sul ter Xande de Pilares. Então, assim, foram shows e nós fomos tirando isso de dentro do plano piloto e levando também, como a gente fala, para os 4 cantos do DF, que a gente fala que Brasília é um quadradinho, né, então tínhamos que levar para os 4 cantos. E a FEComércio, foi cuidando da parte empresarial, com muito diálogo com o setor produtivo, com os empresários, com os nossos trabalhadores do comércio, melhorando os serviços, né, do Sistema S para todos os trabalhadores. O Instituto FEComércio saiu de uma situação muito antiga, ficou numa situação de poder atuar dentro do mercado, então cresceu muito. Nós saímos do Instituto aí, colocava cerca de 1.100 jovens aprendizes no mercado de trabalho e estagiário por ano, passamos aí, hoje temos mais de 5.000. Então, assim, é um crescimento em função de muito trabalho, e não é um trabalho do José Aparecido, é um trabalho que foi construído com a diretoria da FEComércio, com os nossos 27 sindicatos da base, com os nossos conselheiros do SESC-SENAC e com a nossa equipe de trabalho, né. A nossa equipe é uma equipe muito grande, nós fomos melhorando a equipe ao longo desses 5 anos e agora nós temos planejamento, né, para os próximos 4 anos, depois dessa reeleição. Agradeço muito a confiança dos presidentes de sindicatos, né, do nosso conselho de representantes, que todos votaram em mim, né, então foi, assim, um momento muito bom para o DF, mostra uma união, mostra um bom desempenho, porque também se não houver um bom desempenho, isso não consegue, ser realizado. Então foi muito diálogo com todos, eu sempre ouvi muito, os sindicatos, nós fortalecemos muito os sindicatos dentro da federação, colocando sistema, melhorando o sistema de cobrança, melhorando tecnologia, colocando inteligência artificial,
acomodando esses sindicatos também que não tinha sede dentro da FEComércio. Então, assim, foi um trabalho muito grande feito ao longo desses 5 anos e que, me deixa muito feliz com as realizações que nós conseguimos. Mas aí vem 4 anos pela frente e agora a gente fala com mais alegria, com mais tranquilidade, que hoje nós temos um planejamento estratégico 26-30 e 30-34. Então não significa que, 2030 a gente vai parar os projetos, já tem um planejamento para uma continuidade. Abrir novas unidades, né, tanto do SESC e do SENAC, nós já estamos aí com, no caso do SESC, com a unidade do Núcleo Bandeirante, o prédio comprado, eh, já sendo reformado para abrir uma unidade até o final do ano. O Teatro Garagem, da 913 Sul, que nós, conhecemos, acho que talvez os artistas aqui na parte cultural conhecem muito, estamos retrofitando tudo aquilo lá. Temos vamos montar uma central de produção de alimentos no SESC para atender melhor os nossos restaurantes, né. Planaltina, nós já temos um lote, estamos finalizando o projeto para construir. Então, e no SENAC, também nós temos um lote já adquirido em Planaltina para fazer. Vamos também montar uma central de produção de alimentos e vamos ampliar a nossa unidade da Ceilândia, que hoje a Ceilândia é a maior cidade do Distrito Federal. Nós temos uma unidade lá com 1.500 metros, pretendemos comprar um imóvel agora com 5.000 metros para atender melhor a população daquele lugar. E na 903 Sul, nós temos um prédio que está muito antigo. A legislação hoje ela dá uma condição para que a gente possa construir um prédio mais moderno, inclusive com uma situação de garagem, né, quando esse prédio foi construído não tem subsolo, então você não tem vagas de garagem, nós vamos construir um prédio moderno, com muitas vagas de garagem, com um auditório lá pelo menos para 500 pessoas, e estamos reformando a nossa sede administrativa da FEComércio e do SENAC. Inauguramos em 24 de novembro do ano passado a sede administrativa do SESC e saímos de uma situação de imóveis alugados para, no caso do SESC, já nesse ano, saiu de todas as unidades alugadas, todas as unidades são próprias. No caso do SENAC, a Ceilândia é alugado, mas nós já estamos comprando uma unidade para ser própria. Sobradinho, nós temos a unidade de SENAC lá que é alugada, que vai ser transferida na construção lá para Planaltina. Então, assim, o nosso objetivo é que a gente possa ter unidades próprias, né, exceto os polos do SENAC, que é uma parceria que a gente tem com as administrações regionais, né. O SESC também, né, que eu não falei aqui do SESC, o Centro Cultural, em outubro do ano passado nós fizemos o pré-lançamento lá na 511 Norte, já estamos dando vida, fizemos agora um seminário internacional lá, mesmo o prédio não estando reformado, ainda retrofitado, mas vai ser o maior centro cultural de Brasília com quase 10.000 metros quadrados de área construída. Então, assim, na Asa Norte, porque o sistema nunca lembrou da parte norte da cidade. Uhum. Então, hoje nós já temos a sede administrativa do SESC e da Federação na Asa Norte, nós temos 2 lotes já comprados em Planaltina na parte norte, e o Centro Cultural, que também vai ser na 511 Norte do SESC. É o SESC Cultural, né, que vai ser o nome, que vai ser batizado lá essa unidade. E uma coisa muito legal e muito bacana que nós fizemos aqui, também nesses 5 anos, foi dar nome às unidades de grandes empresários, de conselheiros, diretores, ex-diretores e atuais diretores da federação. Então nossas unidades hoje, levam o nome dessas pessoas que ajudaram a construir esse sistema. E uma coisa muito importante, nós só fizemos uma homenagem pós-morte, que foi do Miguel Setembrino. Todos os outros homenageados foram em vida. Então você homenagear as pessoas em vida, você vê a alegria da família e você vê essas próprias pessoas. Eu cito muito o Antônio Matias, né, que é a unidade do SENAC da 903 levou o nome dele.
ele de vez em quando ele passa lá, os filhos dele passam, tiram uma foto, fala: "Estamos passando aqui na unidade que homenageou, que homenageou meu pai". Então isso é muito bom, dentre outros também, o Vilardo, que tem uma história excepcional do empresariado aqui no Distrito Federal, que nós colocamos a unidade da 504 com o nome dele. E as pessoas às vezes me perguntam: "Mas qual o critério para homenagear?". A gente olha qual a história que a pessoa tem com aquela unidade. E, a gente tem que homenagear inicialmente as pessoas de mais idade para podermos homenagear em vida. É. Então, é algo que, nos deixa muito muito feliz podermos, tá dando dignidade aí para os nossos colaboradores, né, do Senac, que tinha uma sede que era horrível mesmo, era uma insalubre. Hoje estão numa sede própria, com muita qualidade de vida para trabalhar, com garagem, né, para estacionar seus carros. O Sesc aqui hoje com a sua unidade no CIA, também dando dignidade com restaurante, com academia, né, para atender não só o público externo, mas também pensando em nossos colaboradores. A área de saúde também, né, que a gente tem que cuidar da parte externa, mas tem que cuidar também dos nossos colaboradores. Enfim, se eu for falar de tudo aqui, a gente vai ficar aqui horas e horas falando, porque graças a Deus são muitas realizações. Pois é, e essas inúmeras realizações que a sua gestão fez, a gestão comandada, pelo presidente José Aparecido nos últimos 5 anos fez, proporcionou também uma abertura e uma entrada que muitas vezes a FEComércio não tinha junto com o empresário. Tinha muito com os sindicatos, mas pouco com os empresários. Eh, Hoje, o empresário não se sente mais valorizado pela própria entidade? Sim, temos feito vários eventos empresariais e vamos estimular mais eventos, porque nós precisamos mostrar para o empresário que o Sesc e o Senac são duas instituições privadas. Elas são mantidas, em grande parte pela a contribuição compulsória constitucional dos empresários. Então não tem nenhum centavo de dinheiro público no Sesc e no Senac. Então nós estamos mostrando para o empresário, o que que nós podemos oferecer para o seu colaborador, nessas instituições, né, Sesc, Senac, Instituto FEComércio, trazendo o empresário e mostrando para ele o que que nós podemos fazer para melhorar o seu negócio. Então esse é o trabalho que a gente, realizou durante esse tempo, com essa aproximação e também, né, com o legislativo, né, com o executivo, que é extremamente importante, porque é de onde vêm as leis, né, então nós precisamos estar bem alinhados e sempre tivemos um diálogo muito bom. Nós somos apartidários, né, eu não sou filiado a nenhum partido político, então eu tenho amizade com os 24 distritais, com os 8 federais, com os 3 senadores, com o executivo, sem problema nenhum. Independente de quem esteja lá, né. Por falar em sistema, no sistema político brasileiro, essa semana é a semana S, e no dia 16 nós temos o dia S, né. Esse reconhecimento veio por meio da Câmara Legislativa, assim como existe no Brasil inteiro, certo, presidente? Nós vamos ter a semana S, né, de 16 é o dia S Uhum. no Distrito Federal, em muitos estados, em muitos municípios brasileiros, o dia 16 é o dia S do sistema do comércio, que é o Sesc e o Senac. Então, todos os anos no Distrito Federal, no dia 16 nós vamos fazer, ações voltadas para a população, mostrando todos os nossos serviços. Aqui no DF, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter no sábado, dia 16, eh, todos os nossos serviços lá no Tagua Park, Instituto FEComércio, SESC, Senac, FEComércio, inclusive com uma corrida, com encerramento com um show, né, da Luísa Sonza. Então, tudo isso de forma gratuita para toda a população, mostrando a qualidade do serviço que nós temos a oferecer. É importante que se diga que todos os serviços oferecidos pela FEComércio e pelos SESC, SENAC e as demais entidades, Instituto FEComércio, são serviços gratuitos e que atendem a faixa de todos os empregados do comércio, que hoje estão na casa de mais de 900 mil, certo, presidente?
Na verdade são serviços gratuitos nas ações. Exato, nas Nas ações. ações. Nas unidades, quando, são cobrados, mas uma tabela, né, nós temos a tabela, várias tabelas, a tabela mais barata que nós temos é a comerciário, que é o Uhum. nosso público-alvo, né, que são os trabalhadores do setor de comércio, de bens, serviços e turismo, mas nessas ações todos os serviços são gratuitos. E agora a qualidade hoje, nós temos academia com muita qualidade, setor de saúde com muita qualidade, então assim, lá no Tagua Park, no dia 16, sábado, todos os serviços são gratuitos. Já fica o convite aí, né, presidente, para quem está acompanhando a gente agora. Prestigie lá no Tagua Park. Vai ser muito bom, vai ser uma oportunidade de ter acesso a que tipo de serviço, presidente, por exemplo? Todos os serviços, né, corte de cabelo, odontologia, oftalmologia, eh, enfim, todos os serviços que tem, pode olhar no site do Sesc e do Senac, que nós temos disponíveis, são muitos, não Uhum. vou nem citar todos aqui, e nós vamos fazer uma corrida de 5K, né, que é também uma especialidade do Sesc, nós vamos estar fazendo lá. E o importante é falar que o encerramento, né, um show, Luísa Sonza, um show gratuito, né, para encerrar, para fechar, esse dia S. Todos os anos nós vamos ter isso, então é importante, eu convido aqui toda a população do Distrito Federal, não só a população de Taguatinga, da Ceilândia, da Samambaia, mas toda a população do Distrito Federal, para que compareçam lá. Esse show deve começar por volta de 20 horas e 30 minutos, um show fantástico e de forma gratuita. A gente falou no começo da entrevista da primeira eleição importante que teve para quem está no universo do comércio, que foi a eleição do presidente José Aparecido. Mas esse ano é inegável que nós vamos ter uma eleição fundamental para o Brasil e para o Distrito Federal, que são as eleições para governador, as eleições para presidente da República e também no legislativo para todos os cargos, 2 vagas de senador, deputados federais, deputados distritais. A FEComércio já tem pleitos a apresentar para os candidatos, especialmente candidatos ao Senado e candidatos ao governo, quando ficarem definidos. Já existe algum documento elaborado pela FEComércio com suas pautas para checar o que é que os nossos candidatos vão poder apresentar ou querem apresentar para o sistema para o comércio, bens e serviços? Nós estamos elaborando esses documentos, mas a FEComércio vai fazer uma sabatina, a gente não vai fazer debate, a gente chama cada candidato. Esse ano, como nós vamos ter 2 senadores, a gente sempre faz só para o executivo, né, só Uhum. para o GDF. Mas esse ano, como são 2 vagas para o Senado, e vai ser bastante acirrado aqui no Distrito Federal, então nós vamos fazer também a sabatina, com os candidatos a senador. Estamos elaborando o projeto para fazer isso, mas vamos fazer isso dentro da sede da FEComércio, chamando os empresários para participar, e nós já estamos também elaborando esses documentos com as pautas que os empresários estão trazendo, eh, fazendo de uma forma conjunta, né, não é pegar a equipe da FEComércio e elaborar as pautas, nós estamos ouvindo os empresários, ouvindo os sindicatos, para saber o que nós vamos perguntar, para saber o que nós vamos, também propor, né, e dizer: "Olha, o setor de comércio e bens e serviços está precisando disso aqui no Distrito Federal, você pode prometer isso caso seja eleito?". Então, isso é que nós vamos fazer. É uma sabatina, em 2022 nós fizemos, e agora também nas eleições de 2026 faremos novamente. E são contemplados os senadores e os candidatos ao governo, certo? Os candidatos ao GDF e os candidatos ao Senado que estiverem, com uma avaliação nas pesquisas, né. Nós vamos, olhar as pesquisas, os candidatos que tiverem avaliação percentual fechada, nós vamos chamar, de acordo com as normas, eleitorais, para que eles possam participar dessas sabatinas, apresentar suas propostas também, falar. Nós vamos estabelecer um tempo para que isso cada candidato possa falar. Estamos num processo de elaboração, mas nós já temos um protótipo que foi o que nós fizemos em 2022, então nós só vamos melhorar esse documento, ouvindo, claro, as propostas do setor, no momento, e levarmos isso para os candidatos. Uma dos pontos que provavelmente vai estar, até pela novidade, aconteceu essa semana,
é uma análise maior da MP das blusinhas, né. O que que o senhor achou? Isso é um absurdo, né. Nós negociamos do início de 2023 até agosto de 2024, quando essa lei entrou em vigor. Isso foi uma negociação que a CNC coordenou com as 27 federações, do Brasil, com as 27 federações estaduais. Os outros, setor produtivo também, indústria, agropecuária, transporte, todos negociaram. Aí tivemos, uma votação, a lei foi aprovada, foi sancionada e quer dizer, você passa aí 1 ano e 8 meses fazendo uma negociação para que isso aconteça. Aí vem, dá uma canetada, uma medida provisória para isso entrar em vigor no dia seguinte, prejudicando, todo o setor terciário, prejudicando a indústria de roupas. Eu não represento a indústria, mas prejudica a indústria de roupa e prejudica principalmente mais de 90% das micro e pequenas empresas do setor de comércio. Por quê? Porque essas empresas, elas não podem, quem pode importar até US$ 50 sem pagar imposto é pessoa física. Então, essas empresas do comércio vão comprar das indústrias brasileiras produtos com tributação normal, quando a pessoa física pode importar até US$ 50 sem pagar imposto. Ou seja, essa isenção não traz nenhum benefício para a economia brasileira, não gera nenhum emprego, não gera renda e, o que é pior ainda, em ano eleitoral. Diz que a gente em ano eleitoral não pode, dar benefício fiscal, mas isso para mim é um benefício fiscal. E o que é pior ainda, é um benefício fiscal para empresas estrangeiras e não para a empresa brasileira, que acho que para você falar sobre gerar emprego e renda, você tem que, fortalecer, o empresariado brasileiro, a indústria, o comércio brasileiro, a agricultura brasileira. Então, eu achei, assim, muito ruim e principalmente por fazer isso por medida provisória em ano eleitoral. E o senhor falou de uma coisa que é uma agonia para o empresariado brasileiro: insegurança jurídica, já que tinha um acordo pactuado e depois uma canetada, como o senhor mesmo disse, modificou tudo. Insegurança jurídica é um trauma para o empresário brasileiro. É uma lei que está em vigor há 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, dá uma canetada e muda tudo. Então, a insegurança jurídica no Brasil hoje faz com que muitos capitais estrangeiros não venham para o Brasil. Por quê? Você, como empresário, você paga imposto de renda, você paga todos os impostos. Aí, quando você consegue, com sacrifício, fazer um patrimônio, aí ainda querem tributar o seu patrimônio. Quer dizer, você já pagou todos os impostos e aí vem querer tributar o seu patrimônio. Então, isso gera uma insegurança jurídica, gera uma saída de capital do Brasil, né? Não sai mais capital do Brasil, porque a nossa taxa Selic hoje, que está em 14,5%, ainda é atrativo para o mercado financeiro, mas as empresas e os investidores estrangeiros não trazem dinheiro para o Brasil, principalmente pela insegurança jurídica. E essa Selic obscena que a gente tem, o senhor falou 14,5%, é uma obscenidade, não podemos dar outro nome para isso. Essa Selic obscena, ela também impacta na vida do comércio, porque ela dificulta acesso a financiamentos, a linhas de crédito, a capital de giro e tudo mais. Claro, quando você tem um juro de 14,5% ao ano, a economia ela retrai, né? Nós estamos vendo aí o Brasil, cada dia que passa com um déficit público maior. Por quê? Porque a economia não gira, não gira porque o juro está alto, porque a inflação está alta, e aí, o empreendedor ele fica, também pela insegurança jurídica, ele fica com medo de investir o seu dinheiro em novos negócios. E aí acaba não gerando emprego, acaba não gerando renda, e é uma besteira que a gente fala, porque quando a economia, quando o setor de comércio, o setor produtivo de um modo geral, está girando, ele está pagando mais imposto. Aí o governo arrecada mais, o governo tem condições, de resolver os seus problemas também de déficit. Quando, não está gerando
tributos no setor produtivo, o governo também arrecada menos, né, e aí ele fica sempre criando algum imposto, alguma taxação para tentar melhorar a economia e criar novos impostos nem sempre é arrecadar mais. Muitas vezes, a arrecadação até cai, porque aí as pessoas o empreendedor, o investidor, ele passa a não investir, porque não tem segurança jurídica. Uma coisa que a gente tem reparado na sua atuação nos 5 anos na FEComércio é essa posição de liderança, de falar abertamente sobre os problemas econômicos, sem atacar, porque é uma postura muito rara no mercado brasileiro, mas a gente repara também que o senhor é um grande aglutinador do seu segmento. O senhor tem boa relação com todo mundo. Como é que o senhor construiu isso ao longo dos últimos anos? Com diálogo. Eu falo que a gente tem que ter diálogo e saber ouvir. Quem não ouve, não sabe quais são os problemas. Eu até falo que, muitas vezes, eu vou conversar com o empresário, ele fala: "Eu tenho um problema para você resolver". Eu falo: "Não é um problema, me traga uma sugestão". Porque muitas vezes o que o empresário está buscando, muitas vezes o que as pessoas estão buscando, é uma solução. E eu não discuto problema, eu discuto a solução do problema. Problema a gente já sabe que tem, né? Existe, sempre vai existir, mas às vezes as pessoas chegam para mim e começam a discutir um problema, eu falo: "Não, vamos mudar, vamos arrumar uma solução, vamos discutir uma solução, que é mais importante". Então o Brasil, essa polaridade política do Brasil, ela, trouxe para todos nós, eu acho que os brasileiros estão cansados dessa polaridade, seja, eh, a ala B ou a ala A, né. Eu Vermelhos ou azul. eu falo que eu torço muito pelo bem do Distrito Federal e pelo bem do Brasil. Por isso que nós aqui também, uma coisa que nos ajuda muito aqui em Brasília, nesse relacionamento, é a questão da boa relação com a CNC. Do qual o senhor é Eu vice-presidente. sou um dos vice-presidentes. Então, quando você tem uma boa relação com a Confederação Nacional do Comércio, com os departamentos nacionais do SESC e do SENAC, isso facilita muito. E o presidente José Roberto Tados, que assumiu a CNC em 18 de novembro de 2018, né, ou seja, ele está encerrando aí 8 anos de mandato agora em novembro, ele deu continuidade ao trabalho que o doutor Antônio fez ao longo de 38 anos de CNC e modernizou o sistema e começou a apoiar, os regionais dos estados. Então, essa boa relação com a confederação também nos ajuda a resolver os problemas dos empresários. Antes nós não tínhamos essa boa relação. Então hoje, quando você tem um problema de nível nacional, eh, eu levo para a CNC, nós temos o Departamento de Relações Institucionais lá que nos apoia, e aí a gente sempre está trabalhando em conjunto com a confederação para resolver quando são problemas nacionais. E quando são problemas locais, nós vamos ao legislativo, ao executivo, dialogar, procurar sempre o melhor caminho, sem ofender ninguém. Como você falou, eu não gosto de ofender ninguém. Eu gosto de falar dos problemas e das soluções, mas sem ofender as pessoas, né? Então, essa é uma postura que eu sempre tive na minha vida e vou continuar tendo. Agora, eu tenho posicionamento. Quando eu acho que está errado, eu coloco o meu posicionamento. E coloco muito o meu posicionamento por ser contador, por saber como é que funciona o sistema tributário brasileiro. Então, eu coloco muito isso de forma empresarial e de forma também que prejudica a população. Porque muitas vezes pensa que está fazendo uma lei para beneficiar a população, principalmente a população mais carente. Mas quando você aumenta imposto, quando você dá benefícios que não deve, aí você está prejudicando quem está lá na ponta. Por quê? Se você aumenta imposto, quem vai pagar lá na ponta? É o consumidor, é a população mais carente. Então a gente tem que também, muitas vezes, pensar que não é só ficar criando legislação, ficar criando impostos, porque quem paga os impostos é o consumidor. Os países mais equilibrados economicamente são países onde a legislação tributária não vive mudando a toda hora. São países com uma legislação tributária mais estável. E como é que surgiu essa reforma tributária?
que é considerada por muitos um desastre. Nós discutimos muito, né, as federações estaduais do Brasil, a CNC, nós trabalhamos muito, nisso. Fizemos tudo que podia fazer, fizemos sugestões, e eu falo que nunca nós vamos ter uma reforma do jeito que cada pessoa quer, né. Foi a reforma que foi aprovada, ela tem, muitas regulamentações que precisam ser feitas, porque na verdade, a reforma tributária hoje, ela ainda não existe. Ela está em adaptação a partir de 2026, mas ela não existe, porque você só tem um texto da reforma tributária, mas praticamente todos os itens falam após regulamentação. Então, o Congresso precisa regulamentar isso, o governo precisa regulamentar, e nós temos poucos itens da reforma tributária que ainda foram regulamentados. Então, a partir de 2026 é uma adaptação, 2026 é um ano extremamente importante para o empresariado, porque é um ano de adaptação da reforma tributária. Então, a partir de 2027 já começa, ser mais pesado, né, e aí 2032 para frente a coisa realmente entra totalmente em vigor. Então é gradativo, mas nós da FEComércio inclusive estamos muito preocupados com isso. Nós contratamos um especialista que todas as reuniões de diretoria da FEComércio está indo nas reuniões falando o que está acontecendo mês a mês na reforma tributária, para passar isso para o empresariado. Então, essa boa relação, ela vem também, desse diálogo, de saber ouvir as pessoas e também de um pouco de conhecimento técnico, né, porque aí você tem argumentos para você, dialogar tanto com o governo, como também com o empresariado. Mas é muito importante, fazer essa ponte entre os 2 setores, porque quem gera emprego e renda no Brasil são as empresas. A gente pode depreender de parte do que o senhor falou, que essas regulamentações não vão sair esse ano, porque é ano eleitoral. Então isso provavelmente vai ser jogado para 2027, embora devessem ser regulamentados esse ano ainda. É, tem um não existe um prazo para todas as regulamentações, né. Então, elas vão acontecendo e também aí, tem a questão aí das emissões de NFE, né, das notas fiscais eletrônicas, que só aos poucos as empresas vão entendendo como é que é essa tributação, o que que deve fazer. É muito complexa essa reforma tributária, tá, ela, do modo de pensar nosso, ela, tem uma carga tributária alta, então, a gente precisa ficar muito atento à questão da reforma tributária e da tributação para que as empresas consigam sobreviver. Essa sua ação junto dos sindicatos, dos empresários, vai ao encontro do que o senhor tem como, gestão ao longo dos 4 anos, que é o suporte e o fortalecimento dos sindicatos empresariais e dos próprios empresários, ligados à FEComércio. E aí a gente sabe que o senhor tem uma preocupação extra, e foi manifestado na sua gestão, como o aumento do número de atividades econômicas ligadas a um setor da cidade que já foi o setor mais fundamental, que é o setor comercial sul, e que hoje encara um quadro de total abandono, e por vários governos, não é responsabilidade desse ou daquele. Como é que a gente pode resolver aquele problema, né? A solução do setor comercial só é virar um polo tecnológico. Quando vira polo, aí as coisas melhoram. O sistema fez muitos investimentos lá. Nós temos uma unidade do Sesc, o edifício Presidente Dutra, temos uma unidade, compramos o edifício Centro-Oeste, o Senac tem hoje lá 5.200 alunos, é uma unidade de mais de 6.000 metros. Inauguramos recentemente uma unidade de economia criativa no edifício Gessé Freire, que vai levar 7.000 alunos, ou seja, o Instituto FEComércio está no setor comercial sul, no edifício Newton Rossi. Então, assim, nós fizemos muito pelo setor comercial sul, o nosso sistema, mas a solução do setor comercial sul é realmente virar um polo tecnológico. E também, não sei a sua opinião, criar um polo residencial lá no setor comercial sul seria uma solução? Nós da FEComércio, nós somos a favor, porque nós buscamos em outros estados brasileiros que tiveram setores também, em São Paulo, Avenida Paulista tem residência, nós fomos em Pernambuco, no Rio de Janeiro, fomos inclusive em Medellín da Colômbia para ver,
essas recuperações, e todos esses locais têm residência. Então não existe problema. O que você tem é que limitar, né. Então, nós entendemos que tem que ser no máximo 1/3 de Uhum. residência. E aí, é claro, cada edifício você tem que fazer ali a sua adequação para ter isso, porque aí quando você tem um polo de tecnologia, inovação e economia criativa, tá, aí você passa a ter mais atividades, como nós já colocamos lá, mais de 200 atividades, mais de 200 KINAI dentro do setor comercial sul, que propiciou que algumas empresas fossem para lá. Mas quando virar polo, com esses KINAI, com esses códigos de atividade, vai ter bastante empresas que podem ir. Eu falo, quem quiser investir hoje em Brasília em imóveis, o setor comercial sul é uma boa opção a longo prazo. Um dos grandes exemplos de modernizar locais tradicionais foi dado pela própria FEComércio e especialmente pelo Senac, que foi a Casa de Chá, abandonada há tanto tempo e que hoje voltou a ser um patrimônio do brasiliense. Não só do Brasiliense, né. A Do casa de chá Brasil também, né? a casa de chá em 1 ano e 8 meses atendeu mais de 270.000 pessoas, um local que estava fechado há mais de 20 anos. E isso levou, com o sucesso da casa de chá, levou à revitalização da Praça dos Três Poderes, uma revitalização total que já começou, né, que, a Petrobras e o BNDES, através da Lei Rouanet, vai fazer lá um aporte entre 29 e 36 milhões para que toda a Praça dos Três Poderes seja reformulada. Mas também é necessário que o Lúcio Costa volte a funcionar, né. Uhum. Nós temos um projeto do Senac também, mas a gente está negociando com a Secretaria de Cultura e com o IPHAN para que a gente possa também, dar vida para o Lúcio Costa, né. Então é importante, também que o setor privado assuma esses locais. A torre de televisão, que é um local extremamente importante para o Distrito Federal, precisa de uma melhor gestão, né, para que virem pontos turísticos. Hoje a Praça dos Três Poderes, antigamente você falava assim: "Praça dos Três Poderes", hoje sabe o que que fala? Casa de Chá, Praça dos Três Poderes. Então, olha como é que aquilo lá, que a Casa de Chá fez para que a gente tivesse um turismo. Hoje o Distrito Federal não conhecia a Casa de Chá, hoje conhece, o Brasil conhece, inclusive, já recebemos lá alguns eventos internacionais, porque acham um local extraordinário. É o único local ali que no final da tarde, entre 4 e 5 horas, você vê um sol maravilhoso que bate no Congresso Nacional, um lugar lindo, que você de dentro da casa de chá, você vê o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF. Uma das coisas que o senhor tem feito, agora que a gente vai se encaminhando aqui para o final dessa entrevista, é revitalizar e olhar com atenção determinadas áreas do Distrito Federal. E aí o senhor falou logo no começo da entrevista de Planaltina. Conta para a gente como é que vai ser essa revolução que o senhor está tentando empreender em Planaltina. Nós já abrimos um polo lá do Senac, né, já está funcionando, mas nós adquirimos 2 lotes, já aprovamos as atividades. Vamos fazer a maior unidade do SESC do Distrito Federal. Lá vai ter 60.000 metros quadrados, uma 100% tecnológica e 100% aí também, eh, em termos de aproveitamento de água, de energia. E vamos ter também a unidade do Senac muito grande. É uma expectativa que toda a parte norte da cidade tem, mas graças a Deus nós estamos finalizando agora, no DR e na SEDU, o do Senac, e o do Sesc, o projeto já foi dado a entrada para aprovar. Assim que aprovar, nós vamos abrir uma concorrência para que essas 2 unidades sejam construídas, e o nosso planejamento é que a gente entregue o Sesc Cultural em 2028, o Núcleo Bandeirante já em 2026, e essas 2 unidades do Sesc e do Senac Planaltina até o final de 2029. Com tantas medidas de austeridade, cortando aluguéis, cortando despesas que não são, que não deveriam ser colocadas dentro da federação da FEComércio e dentro do Sistema S, e investindo com esses recursos e com outros recursos gerados
em mais emprego, em mais renda, em mais educação, em mais serviços, a gente chega à conclusão que não foi à toa que só foi eleito por unanimidade. Eu queria que, nesse final de entrevista, o senhor falasse, já que falou no balanço no começo, falasse um pouco mais ainda do que pode vir, além do que o senhor já falou. Você falou uma palavra muito importante: investimento. Diminuir despesas, gerir bem e investir. O SESC, o SENAC, o Instituto FEComércio e a FEComércio não gastam um centavo. Nós fazemos investimentos. A FEComércio faz investimento em melhoria do setor empresarial, do setor trabalhador, também do comércio, de bens, serviços, turismo de um modo geral. O SESC e o SENAC procuram ampliar suas atividades de acordo com as demandas dos sindicatos também, né, nós temos nosso portfólio interno, mas temos as nossas demandas que a gente faz. E é isso, é você dinamizar o gasto, as despesas de um modo geral, e fazer investimentos para beneficiar a quem mais precisa. Quem mais precisa de investimento, quem mais precisa de serviço, é toda a população do Distrito Federal, é o empresário. Eu sou extremamente honrado e tenho, assim, o senso da responsabilidade que é você ser presidente de uma federação que tem mais de 250 mil CNPJ. Então, assim, eu me sinto muito honrado. E os empresários do Distrito Federal estão de parabéns, porque o melhor, com todo respeito aos outros empresários do Brasil, mas eu falo sempre que o melhor empresariado do Brasil está dentro do Distrito Federal. Aqui nós temos empresários que são corajosos, que têm coragem de investir, né? Nós temos empresas tradicionais aqui em Brasília. Então, assim, eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo setor empresarial do Distrito Federal e por isso que nós conseguimos construir essa união, conseguir construir essa paz e trazer todos esses empresários para próximo do sistema FEComércio DF. Então, é uma alegria grande trabalhar e eu só repito aqui para finalizar: o SESC e o SENAC não têm dinheiro público, são duas entidades privadas mantidas pelos empresários, mas que prestam muito serviço para a população do Distrito Federal e do Brasil. E uma coisa que eu sempre falo: querem tirar dinheiro do Sistema S, que falam direto, né? Vamos tirar dinheiro do Sistema S. Tirar dinheiro do Sistema S para quê? Se nós temos recursos, se nós temos bons serviços, é porque nós administramos bem. Porque quando surgiu o Sistema S privado, saiu o público já quebrou faz tempo, e o S está aí prestando bons serviços para a população. Quando a gente fala, o Sistema S tem recurso para investir, tem recurso porque administra bem e porque não gasta errado. Tem umas loucuras que falam, caixa preta do Sistema S. Que caixa preta? Você vai abrir caixa preta do sistema privado, que não tem dinheiro público? Para quê? O que é caixa preta? Nunca vi falar e nunca vi caixa preta dentro do Sistema S. O que eu vejo dentro do Sistema S é serviços prestados à população e principalmente à população mais carente, que mais precisa de serviço. E muitas vezes nas nossas ações aí, no FEComércio mais perto de todos, na caravana da FEComércio, que nós prestamos esses serviços gratuitos para toda a população, e a população agradece e reconhece muito. É isso. Agradecendo aqui ao presidente José Aparecido da Costa Freire, nós encerramos esse GPS Entrevista. Até a próxima edição.